Agradecer a Deus mais uma oportunidade de podermos estar aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos faz entender a nossa vida de outra maneira, entender por que nós estamos aqui, qual é a nossa tarefa, e que nós somos sempre auxiliados pela espiritualidade amiga, que está ao nosso lado, que nos intui, que nos ajuda, e que os irmãos que farão uso da palavra nessa noite sejam intuídos e inspirados por essa espiritualidade amiga, que trabalha também incessantemente nessa casa para o conforto de todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington, falando sobre a visão dos espíritos. A visão dos espíritos. Espíritos, então isso aí, certinho. Boa noite a todos, muita paz, aqui estamos todos nós, para mais um estudo da doutrina espírita, para que possamos cada vez mais avançar no entendimento e na compreensão, que é isso que nós queremos para o nosso entendimento e para a paz que nós almejamos ter, a tranquilidade, o equilíbrio e a harmonia. E assim iremos caminhar. Caso não estejam escutando aí no fundo aí a minha voz, eu vou pedir para aumentar um pouco, para que eu não aumente o tom da minha voz aqui, que senão eu posso ficar cansado ao longo do tempo. Tá ligado? Me escutando aí, Ivan? Estão me escutando? Vamos. Então vamos nós, então, no nosso tempo aqui. O tema de hoje é a visão do espírito. E esse tema é bastante interessante porque todos nós sabemos que a nossa existência tem um ciclo. Nossa existência material, física aqui, ela tem um ciclo, né, na nossa encarnação. Nós nascemos, desenvolvemos, crescemos, né, o corpo físico desenvolve, cresce. Utilizamos esse corpo físico como uma escola essa multidisciplinar, né, porque nos proporciona conhecimento, experiências física, química, biologia, né, história e tudo mais para a nossa organização, e chega a termo, existe o desencarne, quando esse corpo não mais consegue se manter. E como a doutrina nos mostra, elucida, nos esclarece de maneira patente, né, que o homem é formado de 3 partes. O corpo, esse corpo físico, o qual nós estamos utilizando agora, o espírito, o ser inteligente da criação, imortal, indivisível, sobrevive à morte desse corpo físico, e também tem o terceiro elemento, que é o perispírito, que faz esse elo, que facilita esse processo do espírito, da alma, na realização, quando encarnado, das lides, das situações com esse corpo carnal, para poder desenvolver, para progredir nesse processo do espírito que ele tem, de progredir tanto intelectualmente quanto moralmente. Mas só que esse elemento, o perispírito, ele não só fica retido quando estamos encarnados para podermos interagir com esse corpo físico. Não, ele continua a existir com o espírito, continua tendo as suas funções, as suas necessidades para o desenvolvimento, para o aprimoramento do espírito. E nós observamos, enquanto encarnado, que a nossa visão ela é bastante importante, porque ela faz parte de um dos sentidos que nós temos. Entre os 5 sentidos materiais, corporais que nós temos, a visão é um desses sentidos. E a visão é bastante interessante porque é um processo que precisa da luz. A luz refletida, ela vai retornar e vai vir direto aqui na nossa córnea, vai passar pela pupila, vai passar pelo cristalino e vai chegar onde? Na retina. E a retina, por sua vez, no processo, com as suas células especializadas, vai codificar e vai mandar para o nervo óptico, que ele vai transmitir o impulso elétrico para chegar onde? No cérebro. E lá no cérebro que ele vai interpretar esses impulsos e gerar a imagem das coisas que nós vemos. É bastante interessante esse processo, como a gente consegue hoje detalhar cada processo. Em função de quê? Da alma, desenvolvendo a sua inteligência, a sua capacidade e o seu conhecimento diante desse corpo físico, ao qual nós estamos aqui utilizando. Isso é bastante interessante, que nós vamos entendendo essa complexidade. Que se era um maravilhoso, algo sobrenatural, não, mas tem explicação. Tem explicação física, tem explicação química, tem as explicações que nos chegam ao entendimento, ao coração. Realmente, isso é um fato, isso existe. É dessa forma que acontece.
Mas a visão, ela tem uma necessidade, né? Todo esse processo, todo esse caminho, né? Tem uma necessidade, sim, tem uma necessidade muito importante, que é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo que está à nossa volta. Essas coisas à nossa volta. E é em função disso que nós podemos ver, diferenciar a cor, a textura das coisas, pelo olhar, nós diferenciamos a textura. Também temos a capacidade de ver as maravilhas do mundo. De observarmos com esses olhos toda a maravilha do mundo. Como ela se apresenta, como ela está equilibrada, como ela tem uma função, como os tons de cores têm uma função também na natureza, na harmonia da natureza e na necessidade de todo o processo, seja no reino vegetal, mineral, animal, como isso funciona e tem a sua importância. E também, através da visão, nós podemos ler. É uma coisa tão simples, básica, mas que é fruto dessa capacidade. Porque se assim não fosse, a transmissão de conhecimento pelos livros, desde lá da antiguidade, ficaria difícil. E lá na antiguidade não tinha como ainda inventar o aparelho, o gravador, né, o rádio, não tem, foi todo um processo de invenção, né, seguido, encadeado. Né? Então ficaria difícil transmitir um conhecimento a longa distância. Então nós vemos que tem essa capacidade. E o mais impressionante é que através da leitura, qual é a capacidade do espírito, da alma, do ser, de pensar, dependendo do tipo de leitura, ele imagina na mente dele todo um colorido, toda uma paisagem, toda uma dinâmica de coisas e seres interagindo. Porque é uma capacidade nossa de pensar, de idealizar, de criar. A nossa capacidade criativa. Então, ela também se reverbera nessa capacidade nossa de ler. Isso é muito interessante, porque nós vimos a quantidade de possibilidades que nós temos. E, segundo os estudos, nós temos a capacidade, né, de ver aí, de interpretar 150 cores. Nós, os seres humanos, né? Já os animais, cada um vai ter uma diferenciação, vai ter uma possibilidade de uns 40, o cachorro 40, outro animal 20, 30, e dependendo do tom também vai enxergar como tudo cinza, não como a cor que nós enxergamos. Então tem essa diferenciação. Um outro detalhe para nós entendermos e analisarmos também, que as cores que vemos, nem todos veem do mesmo tom, aquele azul. Um está vendo um azul, mas no tom mais forte, outro está vendo um azul no tom mais fraco. É assim, as nossas formas de ver e de perceber isso. Isso é bastante interessante, esse mundo de cores. E mais interessante ainda é que a ciência nos diz que a luz, ela vai e se depara sobre o objeto. E o que o objeto absorve, absorveu. O que ele repele é o que nós vemos. Então, se a luz vai em direção a uma bola, e se todas as frequências de outras cores forem absorvidas por essa bola, e somente a frequência do vermelho não for assimilada, é essa que será refletida e que chegará ao nosso olhar. Então, vemos o quanto é interessante isso. Que muitas vezes nós observamos uma coisa, é porque o que não foi absorvido é o que nós estamos enxergando. E o que foi absorvido nós não estamos enxergando. Então, como vemos uma mata com as folhas toda verdinha, é porque ela absorveu todas as outras frequências, mas essa frequência do verde, ela não absorveu. E ela refletiu, nós estamos aqui vendo. Mas nosso assunto vai para além disso. Nós estamos aqui encarnados, utilizamos esse equipamento, esse sentido, e é o olho que é o segmento que é utilizado, é o aparelho que é utilizado para poder fazer todo esse processo para chegar ao nosso cérebro e nós podermos pensar, analisar e enxergar o que estamos vendo, tudo bem. Mas e o espírito? É necessário que haja luz para que os espíritos vejam? Existe obstáculos material que impeça a visão dos espíritos? Todos os espíritos possuem o mesmo alcance de visão? São perguntas que nós temos também que fazer também. Porque, ora agora, cá estamos nós encarnados. Mas como sabemos que a vida é um ciclo, estaremos a qualquer momento fazendo o passamento, estando nesse mundo espiritual, ao qual nós de lá viemos, há algum tempo atrás, cada um de acordo com a sua idade de nascimento. E lá, como é que era essa visão? Como é que era essa percepção? E aquela pessoa que nasceu já com a deficiência visual, já restrita, ela antes via e agora não está vendo? São esses entendimentos, essa compreensão do mundo espiritual que faz necessário nós entendermos. Nós debruçarmos e analisarmos junto com as obras fundamentais da codificação
para que nosso entendimento, o nosso alcance de compreensão e interpretação dos fatos, das leituras e dos livros que existem nas obras fundamentais e que estão por aí, nós possamos entender, filtrar e compreender com melhor clareza as possibilidades, as nuances, as capacidades e como isso se dá nesse mundo espiritual ao qual todos nós estamos imersos. E vamos agora, então, estudar duas questões importantíssimas no Livro dos Espíritos que retratam sobre isso. E, posteriormente, iremos lá na Gênesis, lá no capítulo 14, também ver essa questão da visão dos Espíritos. Algo bastante interessante que nos chama a atenção desse tema, porque muitas das vezes nós vemos, às vezes em comunicações, espíritos falando, eu não enxergo nada, eu estou nas trevas, eu não consigo enxergar. O momento é esse de nós entendermos como é que se processa isso. E se esse enxergar é para sempre, de não enxergar, ou o que está acontecendo realmente? É o olho dele que não está conseguindo interpretar as situações? Ou que visão é essa que ele não consegue enxergar? Nesse estado de espírito em que ele está, em que sua percepção está embaçada, embotada, obliterada, ao qual não consegue ver. São essas compreensões que nós vamos estudar nessa noite de hoje. São bastante interessantes para caminharmos mais à frente. Então vamos lá na questão 246 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está aqui e vamos nele. Essa parte do Livro dos Espíritos, quem quiser estudar em casa, está no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Aí a questão 245, Kardec pergunta, a vista dos espíritos é circunscrita, como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Lendo outro livro, também dos Espíritos, na mesma pergunta, a visão dos Espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, ela reside nele por inteiro. Então vemos aqui a diferença, aqui, está vendo a diferença da interpretação de um livro para o outro? Aqui não, é uma faculdade geral. Aqui diz nele por inteiro. Então, quer dizer, não está circunscrita no mundo espiritual a vista num órgão, no olho, na visão. Quando ele fala circunscrita, não existe um aparelho ocular ao qual irá interpretar as imagens que possam aparecer ou que se apresentam nesse mundo espiritual. Não, ele vê por inteiro. Ora, vê por inteiro? Como assim? Então não tem um olho, não tem uma ferramenta, não tem um órgão que faz isso. E para entender isso, vamos lá na questão 93 do Livro dos Espíritos. Para aquilo que nós vemos, o espírito propriamente dito vive a descoberto ou como pretende alguns, envolvidos por alguma substância? O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Como a semente de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, que por comparação se pode chamar de perispírito. Então vamos aqui para um outro nível de entendimento. Então, no mundo espiritual, o perispírito ele continua atuando junto com o espírito e ele tem uma função. Ele não está ali junto ali à toa. Não, continua sendo um instrumento útil ao espírito. E ele vai estar ainda em relação com isso. Mas continua na questão 246 aqui, para nós retornarmos. Os espíritos precisam de luz para ver? Veem por si mesmo, sem precisarem de luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Então vemos aqui que o espírito vê por si mesmo, sem precisar de luz exterior. Então no mundo espiritual não tem um sol. Não tem uma iluminação artificial como nós utilizamos aqui, quando o sol está ausente. Não, lá não tem um sol, não tem iluminação artificial. Lá é outro tipo de situação que acontece lá. E nós vamos então para ver essa questão aqui. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 998. Aqui nós estamos passeando no Livro dos Espíritos para que a gente possa compreender como se dá essa dinâmica e como as questões, as perguntas que Kardec fez aos espíritos naquela época, como elas se encontram, como elas vão se estruturando
e uma apoiando a outra para um bom entendimento e para a gente ver que existe coerência naquilo que foi. Está aqui. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, observamos na resposta aqui, aqueles que podem achar-se por expiação. Então, vemos que também, não só a expiação se dá nesse mundo corpóreo, ao qual nós estamos aqui, mas também no mundo espiritual também se dá. E o interessante é que no mundo espiritual, a partir do momento de consciencial, de reflexão do espírito, ele se arrepende, e se arrepende de forma fervorosa, ao qual ele se arrepende e já se encaminha para o processo de reparação, a esperança logo vem ao seu encontro. Deus dá-lhe a esperança, e aquela luz, e aquelas trevas que até então se estava, se abre, e ele começa a ver, a enxergar as coisas. Então vemos que é uma treva circunstancial, temporária, e que não está circunscrita a um equipamento, a um aparelho dele com defeito, ou que é para sempre, ele estará em trevas eternamente. Como no suplício, estará perdido eternamente na escuridão, nas trevas. Não, não existe isso na justiça de Deus, na providência divina. E nós estamos vendo aqui, à medida do processo de arrependimento e de reparação, vem-se a esperança da providência divina, vem-se a luz e começa a de novo, porque faz parte do ser. A visão. Faz parte da percepção do Espírito. E continuando agora nosso estudo, nós vamos agora aprofundar mais esse entendimento na Gênesis, lá no capítulo 14, que eu separei aqui. Nós vamos ver lá no capítulo 14, que fala sobre os frutos. Vamos aqui ver aqui explicação de alguns fatos reputados como sobrenaturais. E na questão 22 aqui, no item 22, não questão, item 22, está aqui. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a espiritual. Por seu intermédio, o espírito encarnado está em contínuo relacionamento com os espíritos. E acontecem fenômenos especiais, cuja causa básica não está na matéria tangível, e por essa razão parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve buscar a causa da dupla visão ou visão espiritual, também chamada de visão psíquica, com a qual várias pessoas são dotadas, frequentemente sem saber, assim como da vista sonambúlica. A dupla vista, que eu noto aqui, é um fenômeno que pode ser natural, como a clarividência e a intuição, ou provocado pela ação de um magnetizador, ao colocar o indivíduo em estado sonambúlico, podendo surgir então a capacidade de ver, por meio de corpos opacos, à distância. Continuando, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restritas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados, ou seja, por todo o seu ser. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser, o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. Esses fenômenos são, entre os homens, a manifestação da vida espiritual. É a alma que atua fora do organismo. Na dupla visão ou percepção pelo sentido espiritual, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que frequentemente, por hábito, os dirige para o ponto sobre o qual se volta a sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma, e a prova está no fato de ver muito bem, de olhos fechados e além do alcance do raio visual. Dos fatos de dupla visão e da lucidez sonambúlica relatada na Revista Espírita. Então, observamos aqui que o perispírito exerce uma grande função, utilidade para o espírito. E quando fala aqui que, mesmo estando no mundo espiritual, tendo conhecimento disso, que não tem um olho, mesmo assim a gente se dirige, se movimenta. Alguém chama, se dirige para ver, mas não precisava se dirigir para ver, porque não é por os canais da visão, dos olhos, porque não é necessário que ele vê, mas por todo o seu ser. Essa compreensão que nós vamos tendo aqui. E mais um item aqui, vamos no item 24. A visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo,
A percepção das coisas não ocorre através da luz comum. A luz material é feita para o mundo material, e para o mundo espiritual existe uma luz especial, cuja natureza é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, destinado às percepções visuais da alma. Há então a luz material e a luz espiritual. A primeira tem em seu foco circunscrito aos corpos luminosos. Ou seja, precisa de algo irradiar essa luz, como o sol, como uma lâmpada, uma lanterna, uma vela ou uma luminária. A segunda tem-se um ambiente em todo lugar, sendo essa a razão pela qual não existe obstáculos à visão espiritual. Ela não se limita pela distância nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é clareado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Aqui é bastante interessante a gente entender, e é difícil às vezes até compreender, nós estamos encarnados, né? Como pode, né, um lugar, um plano espiritual ter uma luz, mas essa luz não vem de um foco, não é irradiada de um ponto, mas é tudo, está em todo lugar. Como se dá isso, né? É muito estranho. Mas às vezes nas preces que nós fazemos, né, ou quando a gente fala com uma pessoa que vai viajar, ou vai para fazer uma prova, então, vai seu caminho, esteja com a luz, faça a sua luz presente, ilumine aquele ambiente, clareie pelos seus pensamentos, pela sua força de vontade, pela sua perseverança, pela sua benevolência, aquele ambiente ilumine o entendimento e a compreensão daquelas pessoas. Isso é a iluminação, não só pelas palavras, pelas vibrações que nós podemos levar em nosso sentimento, nas palavras que nós temos, mas também pela luz que ela cria, de esclarecimento, entendimento e compreensão. Fazendo que aonde que teria escuridão, a luz, a luminosidade. E isso auxilia que o outro também se ilumine, se esclarecendo, compreendendo o seu estado em que se encontra, se iluminando. É como eu estar com uma lamparina aqui e chegar num lugar que as pessoas estão com a sua vela, coisa, eu chego, encosto, e aquela luz se acende. Mas ela vai se acender de acordo com a vontade daquele que ali está, querendo se iluminar, usar as suas potencialidades, usar a sua capacidade. Porque, na verdade, não é essa luz que tem para lá que está dando a luz ao outro, está ajudando, está impulsionando ao outro a acender a sua luz, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua capacidade de ver longe, a longas distâncias, mas de maneira mais profunda também. Porque nós não queremos só enxergar ao longe, ao alcance. Não queremos pegar um telescópio e mirar para as estrelas e ver a tantos milhões de anos de luz à frente e ver que lindo, que bonito. Mas nós queremos aprofundar. Saber de que é constituída aquela constelação, como ela se formou, e para isso a gente tem que ir para a profundidade. E nós também queremos ir para a profundidade do ser espiritual, que somos cada um de nós nesse momento. Queremos entender, não tão somente a distância, mas na profundidade desse ser, das suas capacidades, do seu poder de desenvolver e de progredir. Nossa capacidade de cada vez mais, através desses recursos que Deus nos deu, de compreender e enxergar Deus pelos efeitos com maior clareza, com maior entendimento, para que seja profícuo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E é essa luz que nós estamos aqui a dizer, não só a luz que clareia e ilumina as coisas, mas a luz que nos clareia por dentro, que nos ilumina, a qual ela é acendida, é acesa, é mantida por dentro, por nós mesmos, por cada um de nós. Por cada um de nós. E continuando aqui, no item 26. Não, no item 25, digo. A alma, envolta pelo seu perispírito, tem em si mesma seu princípio luminoso. Vou repetir que isso aqui é bastante interessante e profundo para o nosso entendimento e para a nossa reflexão durante a semana. A alma, envolta pelo seu perispírito, tem em si mesma seu princípio luminoso. Penetrando a matéria em virtude de sua essência etérea, não existe corpos opacos para sua visão. Entretanto, a visão espiritual não tem a mesma extensão nem a mesma penetração em todos os espíritos. Só os puros que a possuem em toda a sua pungência. Entre os inferiores,
ela é debilitada pela imperfeição relativa do perispírito, que se interpõe como uma espécie de neblina. Ela se manifesta em diferentes níveis entre os espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda visão, seja no sonambulismo natural, seja magnético, seja no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, a lucidez pode ser maior ou menor. É com o auxílio dela que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das doenças. Esse item aqui nós podemos dividir em 3 partes interessantes. Na primeira, quando fala que a visão só os espíritos puros, quero dizer para vocês algo bastante interessante. Algo bom. Quando dizem os espíritos puros, nós, nesse processo de progresso, um dia chegaremos a esse estado, a esse estágio de espíritos puros. Assim como esses espíritos puros que aqui fala, nasceram também, foram criados simples e ignorantes. Sem o conhecimento e sem o desenvolvimento da moral, mas desenvolveram a partir das oportunidades que o Criador deu a todos de crescer e desenvolverem. Entre os inferiores, ela é debilitada pela imperfeição relativa do perispírito. E quando fala imperfeição relativa do perispírito, nós sabemos, a doutrina espírita elucida e esclarece muito bem sobre isso. É o espírito que progride, que desenvolve, que se aprimora, e nesse aprimoramento, que ele é um foco em que a matéria que é constitutiva do perispírito se agrega a esse espírito. Então, não é o perispírito que evolui e faz com que o espírito evolui. Não, é o contrário. É o espírito que evolui, que progride, e por consequência disso, pelo seu mérito, pelo seu empenho, esse fluido etéreo, quintessenciado, se agrega a esse foco que é a alma. Então, observamos que à medida que nós vamos evoluindo, a nossa visão vai se aprimorando. À medida que vamos evoluindo, vamos olhando mais longe e cada vez mais com a capacidade de penetrar nas coisas a qual nós estamos olhando. Isso é bastante interessante. E aqui fala no final, e com o auxílio dela, que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das doenças. Não existem alguns tratamentos de cura? Alguém já leu alguma coisa sobre isso, né? Alguns livros, algumas coisas de tratamento, né? De cura, que o médium viu, através do espírito viu tal coisa? É isso. Acontece através disso, vê, penetra e vê. Mas são capacidades que vai se desenvolvendo. E tudo que acontece é com a necessidade e a permissão do nosso Pai Criador. Ou seja, não é algo que eu quero fazer disso e vai acontecer, não. É através desse processo, desse progresso, do nosso avanço e da necessidade e oportunidade e merecimento daquele que está naquele momento ali, que vai receber essas benesses, essas informações para o tratamento, para a cura e tudo mais. Continuando no item 26. A visão espiritual permite percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, ocorrem em condições distintas da visão corpórea. Por essa razão, não se pode esperar efeitos idênticos nem a experimentar pelos mesmos processos. Ocorrendo fora do organismo, ela tem uma mobilidade que frustra todas as previsões. É preciso estudá-la em seus efeitos e causas, e não por comparação com a visão comum, a qual não está destinada a suprir, salvo em casos excepcionais que não se pode tomar como regra. Então, essas percepções especiais que ora possa ter, ela está dentro desse campo que nós estamos falando aqui de necessidade, né, de merecimento e de oportunidade para algo necessário em que seja feito. Não é por curiosidade ou por simples vontade, mas todo esse processo. E cada um de nós não vai enxergar as coisas da mesma forma que no mundo material, também no mundo espiritual existe essa diversidade de situações que cada um enxerga mais, outro menos, de acordo com o seu cabedal de conhecimento, de projeção no progresso que se realiza sobre si mesmo. Entendimento. A visão espiritual, no item 27, a visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. Quando estamos encarnados, como estamos agora, a nossa visão espiritual ela é incompleta, incorreta, porque existem muitas coisas que obtrela, que cria, embaça, porque nós temos muito entendimento, conhecimento, visões, jeitos. Ainda
compreensão da realidade espiritual muito ainda obtusa. E isso provoca que uma diferenciação, e essa visão não é tão clara como se espera. Tendo a sede própria na alma, o estado desta deve influir sobre as percepções. Conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode ocorrer no sono ou no estado de vigília. A percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de ocorrências que se passam longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. Essa visão à distância que o espírito tem a capacidade de ter. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Essas criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as cria. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas caldeiras, suas torturas e seus demônios, do modo que elas mesmas imaginam. É por vezes todas uma epopeia. Os pagãos vêm do Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao despertar, ao sair do êxtase, essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, consideram-nas como realidade e confirmação de sua crença, embora não sejam apenas o produto dos próprios pensamentos. É preciso fazer uma distinção muito rigorosa das visões estáticas antes de aceitá-las. Nesse sentido, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, observamos aqui nesse final, essa parte, que muitas pessoas têm uma visão. Eu tive uma visão espiritual de tal coisa, existe isso e aquilo. Tem que saber filtrar. Essa filtragem e essas imagens está de acordo com o seu nível, está aqui, ó, de acordo com o seu nível, com essa disposição de entender algumas crenças, sua compreensão da realidade espiritual, dos seus desejos, dos seus anseios, dos seus medos. Dependendo da presença dos medos, dos anseios, vai influir nessas visões. Influindo nessas visões, pode retornar e tomar isso como uma verdade, como uma realidade. E isso, de certa forma, imprimir na sua existência algo para ter medo, algo para se chocar. Mas pela compreensão que nós estamos tendo aqui, quando temos essas visões, mas ainda estamos num estágio inferior, ela se fica embotada, fica embaçada e ela não é tão clara. E para isso que precisamos nos esclarecer no entendimento para auxiliar o que nós estamos vendo. Que muitas vezes o que estamos vendo não é aquilo que é, mas como nós estamos com um preconceito ou preconcebido de algum interesse ou de alguma inferioridade, faz com que isso que estamos vendo tome uma outra forma e que reverbere na nossa atitude, na nossa compreensão, no nosso pensamento, de forma negativa, de forma incompreensiva da realidade que realmente existe. Então, nessas observações, aqui está mostrando, na Gênesis, aqui esse tema bastante interessante, o quanto é importante nós estudarmos e estarmos atentos. Se aqui, estando encarnado, nós temos os 5 sentidos para nos auxiliar, que às vezes nós temos a visão, mas precisamos também do olfato, que às vezes nós vemos um alimento muito bonito e queremos comer. Mas se nós estando com o olfato, nós sentimos o cheiro, opa, está azedo. Opa, tem alguma coisa nessa aparência. A gente já repudia, né? Então tem uma função. Assim também no mundo espiritual, e no nosso mundo aqui, tem a função não só de nós vermos, mas de educarmos e de trabalharmos a nossa capacidade de entender e interpretar as coisas da vida. De equilibrar as nossas intenções, que não são aquelas produtivas para o que é essencial para a alma, para que ela não se misture, para que ela não prejudique o nosso caminhar, a nossa visão da espiritualidade, a nossa visão quando estivermos no mundo espiritual. E quando estivermos no mundo espiritual, não é lá longe, quando nós desencarnarmos, não. Porque nós entendemos e compreendemos que 1/3 da nossa existência nós estamos emancipados. O espírito se emancipa desse corpo. O espírito não fica junto com o corpo enquanto ele está ali se recarregando,
Enquanto está passando todo o processo, o espírito fica do lado, sentadinho ou deitado junto com o corpo, vamos embora. E falta ainda 3 horas para dar 6 horas para começar a tocar o despertador, para poder trabalhar, para poder estudar. Não. De acordo com as suas intenções, com o seu equilíbrio, com os seus desejos, ele se desprende e lá está. De acordo com as necessidades de funções que necessárias, ele vai estar. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Não só após o nosso desencarne, mas durante a nossa existência toda. Porque ela é contínua, porque é solidária. Tanto estando aqui hoje, encarnado que nós estamos, quando estamos no mundo espiritual, é solidária. Todo o conhecimento, toda a informação, todas as percepções que o espírito passa. Se ele estando em estado de vigília, como nós estamos agora, ou estando emancipado, ou estando no mundo espiritual. Não utilizando mais o corpo físico material, ao qual tem os 5 sentidos para lhe auxiliar, mas estando no mundo espiritual com o espírito, que se interpõe, facilita como um instrumento para poder auxiliar o espírito nesse processo de sentir as coisas, de ver e enxergar, cada vez longe e profundo. Uma boa noite a todos, que possamos refletir nessa noite, nessas informações tão necessárias, e vou repetir aqui as questões que repercutem em nós. É necessário luz para que os espíritos vejam? Existem obstáculos material que impeçam a visão dos espíritos? Todos os espíritos possuem o mesmo alcance de visão? Essas perguntas no início. E agora, a partir dessa leitura, dessa compreensão, nós temos o esclarecimento de algumas coisas, e outros que ainda não temos o esclarecimento tão latente, que durante a semana, no decorrer da semana, possamos nos debruçar no livro dos Espíritos, no livro A Gênese, entender, estudar, aprofundar nessas informações, para que nossa visão, nosso entendimento amplie o alcance de entender essas situações, que quando chegar a nossa hora, nós possamos não abrir os olhos físicos no mundo espiritual, mas abrir o entendimento da nossa realidade que se apresenta e utilizar os nossos recursos. Uma boa noite a todos, muita paz. Agora vamos passar para a Ângela falando sobre Venha Agora. É um chamamento para a gente. Boa noite, tá? Nós precisamos estar atentos a esse chamamento que a doutrina espírita está sempre fazendo para nós, né? Esse Venha Agora, eu sempre comento com vocês, nós somos únicos. Não existe outra Rosélia em parte nenhuma do planeta. Sabia disso? A impressão digital dela é só dela. A personalidade dela é só dela. Então, cada um de nós somos únicos. Por isso, o chamamento, vem agora. Nós precisamos despertar, nós precisamos nos posicionarmos aqui na Terra como espíritos aprendizes, como alunos. A Terra, para nós aqui, é só uma escola. E nós precisamos aproveitar essa chance com vontade e com querer. Eu trouxe a questão 843 do Livro dos Espíritos, fala só sobre o livre-arbítrio. São 7 questões só que o Livro dos Espíritos aborda sobre o livre-arbítrio. Mas a 843, que abre o nosso entendimento, né, o nosso estudo da noite, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Nós somos livres para fazer o que quisermos da nossa vida? E os espíritos responderam a Kardec, olha só, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de agir, de obrar, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nós iríamos ser comandados. Nós não teríamos responsabilidades nenhuma. Mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos da nossa existência. Fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial de atingir, conforme o Washington falou agora, as culminâncias espirituais. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, essa observação, enquanto estivermos caminhando aqui na Terra. Renasça hoje para a vida abundante.
Deixe na retaguarda as sombras e as recordações dolorosas. Tudo que passou de ruim, vamos esquecer e vamos olhar para frente, para o alto. Você não edificará o futuro com as cinzas das coisas mortas. Não adianta a gente ficar revirando problemas lá atrás. Não adianta. Nós temos que olhar para frente, né? Que vitaliza com as fixações mentais. A gente tem que ficar pensando naquilo toda a vida. Passou, acabou, né? De sabor de ontem, deve ser experiência que se converteu em sabedoria para hoje. Então, tudo de ruim que já aconteceu comigo no passado, eu vou esquecer, vivenciando o melhor possível daqui para frente. Ninguém recorda a semente dilacerada na terra escura quando recolhe os frutos no arvoredo. Ninguém pensa, né, que ali foi colocada uma sementinha, que surgiu um pé maravilhoso e que ali nós estamos colhendo seus frutos. Aquela semente trabalhou, deixou um legado para nós, né? Ninguém enxerga no diamante lapidado a lama do seu berço. Está lá, ele surgiu na lama, mas hoje está brilhante. Quem se recorda das aflições do trigo na máquina, né? Quando o pão surge apetitoso sobre a mesa, com uma linda mesa de linho, né? Ninguém pensa que o trigo, né? O que passou. Rompa as grilhetas do passado e desperte para as atividades enobrecedoras. Nós temos que dar uma sacudida na nossa existência, né? Esqueça a mágoa, desculpe o acusador, apague o incidente danoso. A água tranquila paralisa o lodo que lhe macula a limpidez. Então, é importante que a gente tenha esse pensamento de não ficar mexendo em coisas passadas. Nós estamos acabando de vivenciar uma epidemia mundial, né, que foi a Covid, que balançou um bocado, né, a humanidade. Então, vamos esquecer isso aí, mas fica aí o aprendizado. Vamos curtir a nossa vida da agora para frente. Deixar isso para trás. Não atormente o seu hoje com o que você perdeu ou aquilo que realmente você não tinha. É importante a gente ter esse bom senso, né? Você tem a liberdade de pensar e tem também igualmente a de agir, a de obrar, de fazer alguma coisa. Qualquer algema escraviza. Quebre a todas. O ouro que sumiu em suas mãos, ou a necessidade que o seguiu sempre, retém-no em pesados elos. Então é importante a gente procurar esquecer os problemas, deixar passar. Aquilo vai passando, tudo passa. Nós somos criados para a perfeição, então a gente não pode ficar marcando passo lá atrás, né? Pouco lhe importa conhecer o metal que o cinge ao ergástulo, na prisão, no cárcere, no calabouço. Nós não podemos ficar presos naquilo ali, né? Toda retenção na retaguarda é prisão injustificável e cruel. A gente tem que raciocinar em cima disso aqui para a gente não perder nosso elo, né? Saúde o novo dia, revitalize a coragem, apresse-se na reconquista da esperança. É importante a gente pensar grande. Nós precisamos pensar para frente. Saia da fortaleza defensiva, a que se recolhe. Busque a praça larga das lutas e transforme a acrimônia, aquele azedume, aquela coisa ruim, né, em solidariedade. Vamos nos preocupar com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, né? Agindo com acerto, você descobrirá
heróis do sofrimento em luta incessante consigo mesmo, conjugando a esperança ao esforço pessoal. Vem agora, e não mais tarde, enriquecendo as horas com valioso minuto de integração perfeita nos postulados superiores da vida. Então, nós precisamos parar e realmente vir agora. Nós precisamos renascer agora. Estamos tendo a nossa grande chance. Eu volto a falar. Nós somos únicos. Não existe outro igual a você. E por isso que eu trouxe aqui para vocês, eu estou correndo por causa do tempo, as 3 luzes da Bahia. Observem como isso aqui é interessante. É uma página de Alice Potter, tá? Ela é bastante interessante, né? Ela diz que todos os bons pensamentos contribuem para o resultado final da sua vida. Você é uma pessoa única, é especial, é maravilhosa. É diferente de qualquer outro ser vivo deste planeta. Não tem ninguém igual a você. Possui habilidades, capacidades e poderes que nunca soube existir. Você tem potenciais, todos nós temos potenciais, né? Possui um grande potencial que até agora você nunca explorou, você nunca observou. Tem a habilidade, a capacidade e o poder de fazer o que quiser. De ser a pessoa que sempre sonhou ser. De transformar a sua vida de uma existência monótona e rotineira. Não estamos dizendo que a sua vida sempre é assim, né? No grandioso projeto, para que você está aqui? Ela continua. Por que faço essas afirmações aparentemente estranhas? Porque elas são verdadeiras. Ou seja, passíveis de se tornar realidade. E por que são verdadeiras? Porque você possui 3 poderes. Olha como é interessante esses 3 poderes que ela aqui fala para a gente. Eu vou pular um pedaço, que é... Em primeiro lugar, você tem a capacidade de pensar. Todos nós pensamos. Temos o raciocínio lógico. Fomos criados com esse tipo de poder, né? Tudo se origina no pensamento ou uma ideia na mente. Sem exceção, tudo foi um pensamento ou uma ideia na mente de alguém antes de se manifestar. Alguém pensou, agiu e fez. O segundo, você tem a capacidade de escolher. A sua escolha é pessoal. Escolha que apenas você pode controlar. A escolha é um ato da vontade, que, quando exercitado, conduz a uma decisão, a um poder final. Então, você tem o pensamento e você tem como escolher. E, em terceiro lugar, você tem a capacidade de decidir. A sua decisão pessoal, decisão que apenas você pode controlar. A decisão é o produto final, o efeito da escolha. Então, a gente pensa, a gente escolhe e a gente decide. Olha como que ela conduziu muito bem o pensamento dela, né? Você não foi dotado dessas 3 grandiosas capacidades, mas, acima de tudo, que foi concedido a você, né? Um controle total, completo. Você, e apenas você, exerce um controle pessoal sobre esses poderes. Só você que tem que agir, tem que pensar, tem que decidir. Então, vamos refletir. Olha só. Antes do advento da navegação eletrônica, havia na Itália uma baía
que só podia ser alcançada navegando-se por um estreito canal entre rochas e bancos de areia perigosos. Muitos navios afundaram ali durante longos anos, pois a navegação naquele tempo ali era extremamente perigosa e arriscada. Para que os navios pudessem passar por ali, foi criado um sistema de segurança. Foram instaladas 3 luzes em 3 enormes postes na baía. Quando as 3 estavam perfeitamente alinhadas, ou seja, quando o navio vinha e aquelas 3 luzes eram colocadas alinhadas, podia passar que estava no rumo certo. Mas quando fosse vista uma ou outra, não vai não. Alinha o barco para que a coisa não dê errado. Para que nós aqui na Terra possamos navegar com segurança, no barco da vida, que todos nós estamos, né? O Criador nos concedeu 3 faróis. Aqui também se aplicam as mesmas regras de navegação. As 3 luzes precisam estar perfeitamente alinhadas. E essas linhas precisam estar em equilíbrio. As luzes precisam estar perfeitamente alinhadas como se fossem uma só, para que o navegante possa proceder com segurança à subida do canal, ou seja, que possa caminhar aqui na Terra, né? Alinhem essas luzes, seus pensamentos, suas escolhas e decisões. Você é quem é e está onde está por causa dos pensamentos. Nós, quando entramos aqui na Terra, nós pedimos, nós imploramos essa oportunidade. Nós viemos aqui na Terra e solicitamos muito a chance da reencarnação. Mas é importante que a gente esteja focado, esteja alinhados. Pensar positivamente, escolher com sabedoria e decidir. Nós não podemos mais marcar passos, né? Alinhe as luzes, seus pensamentos, suas escolhas e suas decisões. Você é quem é e está onde está por causa dos seus pensamentos, das escolhas e das decisões de uma vida toda. Pense nisso por um momento. Vamos parar e vamos analisar, né? Por isso eu quis trazer o Vem Agora. Você é responsável pela sua situação e condições atuais, porque você tinha o comando do pensamento, das escolhas e das decisões que o conduziram a ela. Se o choque é iminente, não abandone o barco. Você está no comando. Simplesmente manobre e alinhe-se com as 3 luzes da baía e aporte com segurança. Então, é importante que a gente esteja com os nossos focos. Nós não estamos na terra de turistas. Nós não estamos mais aqui para marcar passos. De repente, nós somos convocados para o outro lado. E como é que vai ser? Nós vamos todos desencarnar, todo mundo, ninguém. O que está vindo ainda reencarnar agora vai também desencarnar. E quando lá na espiritualidade a gente implora oportunidade, a gente quer vir, a gente quer acertar, nós somos orientados, nós somos trabalhados, nós somos da melhor forma possível preparados. Mas chega aqui, os prazeres da matéria são muitos. A gente se perde aqui, a gente esquece
você. Mas cabe à doutrina espírita nos alertar, através dos amigos espirituais que vão e vêm, trazendo seus recados, os nossos queridos que já estão do outro lado, a trazerem os seus recados, nos alertando. Não marquem mais tempo, não percam mais tempo. O tempo urge. Nós não sabemos. De repente vem um astro aí, pega a Terra de jeito, e aí? Como é que vai ser? Não sabemos, tudo pode. E vamos dizer que isso acontece? Não, não sei. Eu estou supondo, mas para cada um de nós vai chegar esse momento. Então, venha, se apresse, abrace com vontade. Vocês querem isso. Por isso que vocês estão aqui hoje. Porque, caso contrário, vocês tinham ficado em casa, ligando lá a televisão, vendo, né? E perdendo a grande oportunidade. Então, vem agora. Quero que cada um de vocês coloquem dentro de vocês: eu quero abraçar esta causa, eu quero o meu crescimento espiritual, eu vou pensar, eu vou escolher, eu vou decidir o que é melhor para mim na minha atual estadia evolutiva. Que Deus nos abençoe e que tenhamos outras oportunidades. Muita paz.